O Corinthians estava muito perto de anunciar a renovação de Memphis Depay, mas uma única cláusula pode colocar tudo em risco. E pior, ela pode obrigar o Corinthians a pagar mais de 100 milhões de reais caso alguma coisa dê errado. Enquanto isso, os exames médicos do atacante também trouxeram um detalhe importante que ninguém esperava. Hoje você vai entender por que a renovação ainda não foi anunciada. Vou explicar qual é essa cláusula que está causando tanta discussão dentro do clube, como a situação jurídica do Corinthians entrou nessa história, e o que realmente apareceu nos exames médicos de Memphis. Porque existe muita informação circulando, mas poucos estão explicando o tamanho desse problema. A renovação de Memphis continua sendo prioridade. O jogador quer permanecer. O Corinthians também deseja manter seu principal nome, mas existe um ponto que virou uma verdadeira guerra nos bastidores. Tudo gira em torno de uma cláusula contratual ligada à dívida que o clube ainda possui com o atacante. Essa cláusula prevê que, caso uma das parcelas dessa dívida atrase por alguns dias, Memphis poderá rescindir o contrato e cobrar praticamente todos os valores previstos no acordo. É justamente isso que preocupa a diretoria. Porque ninguém quer assinar um contrato que possa colocar o clube em uma situação financeira ainda mais delicada. E não é só isso. O departamento jurídico entrou forte nas negociações. Existe um cuidado enorme para evitar novos problemas em um momento em que o Corinthians já vive pressão fora das quatro linhas. A negociação continua, mas ainda não está totalmente resolvida. Daqui a pouco vou mostrar por que essa cláusula pode custar muito mais do que apenas dinheiro. E existe um detalhe envolvendo a situação jurídica do clube que está pesando diretamente nessa decisão. Além da questão financeira, existe outro fator que complicou tudo. A atual diretoria vem sendo orientada pelo departamento jurídico a analisar cada detalhe antes de colocar qualquer assinatura no contrato. O motivo? Ao renovar oficialmente com Memphis, a gestão também assume responsabilidade sobre compromissos ligados ao acordo firmado anteriormente. Isso aumenta o cuidado. Ninguém quer tomar uma decisão precipitada, e justamente por isso a negociação perdeu velocidade. Enquanto muitos esperavam um anúncio imediato, os bastidores mostram um cenário completamente diferente. Existe uma análise jurídica acontecendo praticamente o tempo inteiro. Agora vem a parte que realmente preocupa. A dívida atual com Memphis foi reorganizada para facilitar o pagamento. Só que, segundo as informações divulgadas, basta um atraso nas parcelas previstas para que o jogador tenha mecanismos contratuais capazes de proteger totalmente seus direitos. Ou seja, o Corinthians precisará manter uma disciplina financeira enorme pelos próximos anos. Qualquer erro pode gerar consequências milionárias. E como o clube ainda enfrenta dificuldades financeiras, esse cenário naturalmente gera preocupação. É exatamente por isso que essa cláusula virou o principal assunto dentro da negociação. Outros pontos do contrato já foram ajustados, mas justamente esse continua sendo motivo de discussão. E enquanto isso não for resolvido, a renovação permanece sem anúncio oficial. Mas calma, porque ainda existe outra informação importante. Os exames médicos finalmente deram uma resposta, só que eles também encontraram um detalhe que merece atenção. Sobre os exames, as informações indicam que Memphis apresentou um quadro muito parecido com avaliações anteriores. Foram identificadas alterações consideradas crônicas nos joelhos, mas isso não significa reprovação. Segundo as informações divulgadas, essas condições já eram conhecidas e não impedem o jogador de atuar normalmente. Diversos atletas convivem com situações parecidas durante a carreira. Ou seja, o problema não parece ser suficiente para impedir a renovação. A maior preocupação continua sendo o contrato. É ele quem está segurando toda a negociação neste momento. O Corinthians quer renovar. Memphis quer continuar, mas ninguém pretende assumir riscos que possam gerar prejuízos gigantescos no futuro. E até que exista um consenso, o anúncio continua em espera. Na minha visão, o Corinthians faz certo em analisar cada detalhe antes de fechar um contrato desse tamanho. Memphis é um jogador importante e pode fazer muita diferença dentro de campo, mas um clube que já enfrenta dificuldades financeiras precisa pensar não apenas no presente, mas também nos próximos anos. Agora resta saber quem vai ceder primeiro nessa negociação. Será que o Corinthians consegue alterar essa cláusula? Ou Memphis vai manter sua posição até o fim? Essa resposta pode definir o futuro do camisa 10 no timão. Se você gosta de notícias do Corinthians explicadas de forma direta, sem enrolação e sempre acompanhando os bastidores, se inscreva no canal porque aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no timão. E agora eu quero saber sua opinião. Você renovaria com Memphis mesmo mantendo essa cláusula? Comenta aqui embaixo porque vou ler as respostas de vocês.